A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e com a tua família. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e impedidos de vir à igreja para o estudo na escola dominical, você pode fazer o estudo do conteúdo da escola dominical, que é o estudo do catecismo maior, com a sua família, utilizando os materiais que eu já indiquei em outro vídeo, e também meditando e pedindo a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar? E então dar início a esse estudo. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos reúne, que nada pode impedir que a igreja do Senhor continue. Que o Senhor fale a tua palavra aos nossos corações, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos conforte, console e nos anime, mesmo em nossos lares, ó Pai, falando sempre a palavra do Senhor Deus para nossa edificação e também para nossa motivação. Estejamos firmes no Senhor, mesmo diante do mundo, não nos atemorizando de más notícias, mas firmando em Cristo Jesus os nossos passos, para a glória do nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos vivendo, então, um tempo de perdas no reino dos homens, e nós devemos entender por quê. Nós sabemos que a humanidade sofre as consequências do pecado, e nós devemos ensinar a consciência da natureza decaída, da culpabilidade do indivíduo e também da culpa coletiva da humanidade. E nós devemos separar bem esses conceitos na nossa mente para vivermos bem, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Nós vamos ler a pergunta, conforme anunciada, a pergunta 191 do Catecismo Maior, para a nossa meditação. O que pedimos na segunda petição? A sua resposta. Na segunda petição, que é: venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada. Que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil. Que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conservação daqueles que estão ainda nos seus pecados, e para a confirmação, conforto e edificação dos que já estão convertidos. Que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda, e de reinarmos nós com Ele para sempre, que lhe apraza exercer o reino de seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para estes fins. Primeiramente, esta pergunta, com a sua resposta, nos ensina que toda a humanidade jaz sob o domínio de Satanás. E isso comprova-se pelas Escrituras Sagradas. Você pode ler com a sua família, acompanhar em Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Logo, se toda a humanidade jaz sob o domínio de Satanás, a única forma de sermos libertos do domínio de Satanás, o príncipe deste mundo, é pela vida nova que há em Cristo. Esta que vem e ressuscita dentre os mortos, ou seja, aqueles que estão mortos nos próprios delitos e pecados,
precisam ser vivificados pela ação poderosa daquele que nos deu vida. E nós sabemos que o mundo está na escravidão do pecado, sob o domínio de Satanás. Mas nós andávamos antes nesse caminho, mas nós fomos libertos do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqueles que estão sob o domínio de Satanás precisam ser libertos do domínio de Satanás. Como nós um dia fomos, eles também precisam conhecer o evangelho libertador do domínio do diabo. Então, a segunda afirmação que essa pergunta faz é que o reino de Satanás tem que ser destruído. E por isso também devemos orar. Nós devemos orar, segundo o Salmo 68:1. Levanta-se Deus, dispersa-se os seus inimigos de sua presença, fogem os que o aborrecem. E no verso 8 ele diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O reino de Satanás tem que ser destruído, e nós devemos orar por isso, conforme o exemplo dado no Salmo 68, versículos aqui lidos, 1 e 8, para que Deus venha ao nosso socorro como guerreiro, aquele que é chefe de um exército celestial, para nos libertar, porque o reino de Satanás escraviza o homem. Esta é a escravidão do pecado, porque as pessoas são impedidas de fazer o bem, porque elas estão sob a escravidão do diabo, ainda que elas possam ter algum ato de misericórdia, de bondade, elas são continuamente movidas para o mal, e até as suas motivações, os seus atos aparentemente benignos, são motivações corrompidas. Nós devemos orar para que o reino de Satanás seja destruído, e todas as pessoas sejam libertas, e por isso devemos orar, e temos o dever de orar para isso, que também é afirmado nesta resposta à pergunta 191. Temos o dever de orar pela propagação do Evangelho. Primeiramente, se nós orarmos pela propagação do Evangelho, manteremos a consciência também da nossa responsabilidade na propagação do Evangelho. Mas vamos ler as Escrituras Sagradas no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Esses irmãos de Tessalônica experimentavam a pregação do Evangelho e os efeitos libertadores desta pregação. E Paulo agora pede para que esses irmãos libertos orem para que Deus faça que o Evangelho se propague e haja também o mesmo acontecido entre os de Tessalônica também em outras cidades, né? Nós temos o dever de orar pela propagação do Evangelho, e temos o dever de orar pela salvação dos judeus. As Escrituras nos dão o exemplo na oração que Paulo faz. Em Romanos 10:1, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, para que sejam salvos, referindo-se aos judeus. Nós cremos que os judeus devem ser convertidos pela pregação do Evangelho, para que sejam salvos, porque não há mais um povo eleito na face da terra, mas a plenitude dos eleitos, ela inclui os judeus que devem ser convertidos. Nós devemos orar pela salvação daqueles que o Senhor Deus quer salvar dentre os judeus, e devemos orar também, segundo essa resposta, pela salvação dos eleitos de Deus dentre os gentios, aqueles que não são judeus. Então nós oramos pelo chamado aos judeus, e nós oramos também pela conversão de todos os eleitos dentre os gentios. Leia comigo João 17:9. Diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. No versículo 20,
de João 17, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Nós sabemos que os primeiros convertidos, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus eram judeus. E o Senhor Jesus Cristo roga por eles. E agora também diz que não somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em Cristo por intermédio da sua palavra. Romanos 11, versículos 25 e 26, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Nós devemos orar pela conversão dos judeus, e também orar pela conversão de todos os eleitos dentre os gentios, porque nós cremos que a plenitude dos gentios e a parte dos judeus que vão ser salvos, que não serão salvos, por exemplo, todos os não-judeus, e nem serão salvos todos os judeus, mas sabemos que Deus reunirá a plenitude dos eleitos, finalmente. Por isso o Salmo 67 diz assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, esse salmo já anunciava a salvação de todos os gentios. Lembrando-se que toda vez que nós falamos de plenitude dos gentios, não significa a salvação de todos, mas de todos os eleitos, de todos os povos, tribos e raças. Então, por isso, nós temos o texto maravilhoso da grande comissão, que se encontra em Mateus 28, 18, e também textos correspondentes a essa ordem de Jesus Cristo a pregar o Evangelho, em Marcos 16, 15 a 18, Lucas 24, 44 a 49. Mas eu vou fazer a leitura apenas de Mateus 28, 18 a 20. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós vimos até aqui, irmãos, estas afirmações a esta pergunta de número 191 do Catecismo Maior, e vimos o quanto essas afirmações são bíblicas. Mas nós continuaremos estudando as afirmações dessa pergunta no próximo domingo. Então, para a reflexão, a pergunta 191, eu deixo aqui algumas perguntas. Primeiro, qual é a condição espiritual da raça humana sem Cristo e sua salvação? Por que o catecismo afirma que somos, por natureza, escravizados ao pecado? E o que é o reino de Satanás? Como podemos como Satanás pode exercer o poder de um rei? Então você vai meditar com a sua família também, se utilizando dessas perguntas. Que Deus abençoe sua vida e sua família, e a meditação dos irmãos na palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos tem abençoado, falando a Tua palavra aos nossos corações, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andar por um caminho aplanado, um caminho que o Senhor Deus tem providenciado, o caminho do Evangelho, da graça de Deus, que nós entendamos, ó Deus, que nós somos livres
porque fomos libertos do império das trevas. Nós podemos fazer o bem, porque o Senhor Deus nos livra do mal. Nós podemos, ainda que imperfeitamente, experimentar o reino de Deus, como o reino da graça de Deus. Enquanto nós aguardamos o reino da glória de Deus que virá no futuro, que o Senhor nos ajude e que nós estejamos confiados somente na graça maravilhosa do nosso Deus, para estarmos com o Senhor Deus finalmente nesse reino glorioso que virá. Que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe todas as famílias que estão me ouvindo, que o Senhor abençoe o nosso país, a nossa cidade, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém.